né? E aí você tá aqui no Brasil, o que te leva a tomar essa decisão de ir pra lá? Eu já vim acompanhando, né, como eu disse, a história da Ucrânia. Tinha amigos lá ou não? Conhecidos, né? Não vou dizer amigo assim. Hoje são meus amigos, mas na época conhecidos. Tinha um guerreiro que era da Legião Francesa, o André, e André Kirvaits. Ele é de São Paulo, tal. Gente finíssima, de vez em quando eu falo com ele ainda no Instagram. E ele tava, na época, estava na Legião, tinha saído da Legião Francesa, estava em Paris, morando lá. E logo no primeiro dia de guerra que estourou o conflito, no segundo ou terceiro dia, parece, o Zelensky, ele declarou que os estrangeiros que quisessem lutar pela Ucrânia poderiam ir, que seriam recebidos e aceitos, né? Toda ajuda era muito bem-vinda. E ele, maluco, terceiro dia de guerra, pegou um trem e foi pra Ucrânia, meu irmão. Assim? Com 200, 300 euros no bolso só. Pegou uma condução, não sei se foi trem ou ônibus, já não me lembro mais. Mas ele pegou uma condução, foi parar dentro da Ucrânia, chegou lá, se juntou com umas tropas lá de forças especiais. E eu acompanhando aquilo pelo Instagram dele. De vez em quando eu mandava mensagem e tal, mas me chamou muito a atenção aquilo. Eu já vinha acompanhando esse conflito, como eu venho dizendo. Desde 2014 eu venho acompanhando essa história. 2022, quando estourou a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente tem que levar em consideração que o Brasil estava também num momento político muito conturbado, né? Mudança de governo e, na verdade, fim de um governo, começo de outro, né? E aquela história, né? A gente, quando serve ao militarismo, né? Se propõe a ser soldado e tal, a gente sempre fica pensando, né? Será que um dia vai ter uma guerra? Será que um dia eu vou precisar participar de alguma coisa assim? E a minha cabeça é sempre muito virada para isso, fascínio, né? Que eu sempre tive com conflitos. Tanto que a minha vida inteira eu sempre achei que algo ia acontecer. E nunca me permiti, por muito tempo, ficar numa zona de repouso, numa zona de conforto. Então sempre procurei estar correndo, né? Mantendo forma física em dia, treinando as coisas. Treinando tiro, principalmente. E culminou de tudo isso, né? Um caldeirão de sensações, de vontade de lutar por liberdade, vontade de ajudar, acompanhar a história ucraniana, ver a covardia que o russo estava fazendo. Cara, logo nos primeiros dias, os russos, cara, quem quiser dar uma pesquisada depois aí, massacre de Sumy, S-U-M-Y, nome de uma cidade russa próxima à fronteira da Ucrânia. Entre outras, tá? Estou falando só de um. Cara, cidadãos comuns, civis, enforcados, pendurados em árvore na porta de casa, né? Estupro de crianças, de mulheres. E barbaridades desse nível, assim. Bombardeios de shopping center, meu irmão. Porra, nego com família fazendo compra. E os caras bombardearam o shopping, porque é o símbolo do capitalismo. Bombardeio de creche. Eles bombardearam um teatro, onde os ucranianos botaram em letras gigantes para poder conseguirem visualizar de helicóptero ou de avião. Botaram assim crianças na porta de um teatro. Porra, lançaram um míssil, mataram 200 e poucas crianças num dia. Hospitais que estavam recebendo os civis que estavam feridos, meu irmão, pela invasão do russo, bombardeado num dia. Hospitais inteiros assim dizimados. Tem prédios. Tem um prédio que me chamou muito a atenção em Izium, uma cidade por onde eu passei. Já a caminho de Luhansk, ali é a Oblast de Kharkiv, mas é a caminho de Luhansk. Um prédio enorme, cortado ao meio, parece que você pegou uma faca e cortou assim, tchac, 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 e como se tivesse tomado uma mordida de um tubarão gigante. E eu vi um prédio que era um hospital, não em Izium, mas em outra cidade, que aconteceu isso. Eu fico pensando, as pessoas que estavam lá dentro, meu irmão, prédio de 20 andares, cara, de, sei lá, 50 metros de largura, que cortou no meio, acabou. Um míssil explodiu aquilo ali, as pessoas foram evaporadas, entendeu? Que os familiares não conseguiram nem enterrar, nem os ossos, nem cabelo sobrou. Pessoas que simplesmente deixaram de existir nesse plano aqui na Terra, sabe? Então isso mexeu muito comigo. Mexe muito comigo ainda. E, cara, é complicado, né? Eu não gosto de usar o termo vingança. Eu prefiro achar que isso é uma luta por justiça. Empurrar o russo de volta para casa dele, meu irmão. Retomar o território ucraniano e
reestabelecer a ordem naquele local. É nisso que eu acredito. E foi, em grande parte, foi isso que me levou para lá, né? Que me conduziu aí para lá. Além de tudo, uma insatisfação enorme com o Brasil. As mudanças que tiveram aqui não me agradaram. E juntou a fome com a vontade de comer. E hoje eu vejo a Ucrânia assim como um país, cara, fantástico, um país maravilhoso, um país onde realmente você vê um povo que luta, que briga pela sua existência. Não estou dizendo que outros países não tenham isso, mas lá eu estou vendo de perto o segundo mais poderoso exército do planeta tomando uma coça de pau de um paizinho pequenininho que era considerado um nada até pouco tempo atrás. E os caras continuam resistindo, estão de pé, estão lutando. E a luta da vida deles, né? Não é uma luta por, é a minha fazenda, é a minha casa. Não, cara. É a existência de uma população inteira, de um povo, de uma origem. Uma origem que tem língua própria, tem idioma, tem história própria, né? E os ucranianos nunca baixaram a cabeça para colonizador nenhum. Se você parar para ler a história da Ucrânia como um todo, a gente vai ver, os bárbaros tentaram, os tártaros tentaram, os godos passaram por ali, o Império Otomano, e não é à toa que a Ucrânia tem uma cultura muito parecida com a brasileira, né? Povos do mundo todo que se encontram no mesmo lugar. O Brasil é assim, né? O Brasil tem parte da nossa colonização. Aqui tem italianos, tem alemães, tem portugueses, tem espanhóis, né? E por aí vai. A gente tem colônias de ucranianos no Brasil, né? O segundo maior povoado ucraniano fora da Ucrânia, o segundo maior no mundo, é o brasileiro. Ah, é? A segunda maior colônia de ucranianos no mundo, fora da Ucrânia, é no Brasil, no Paraná. Pouca gente sabe disso. Então a gente tem influências do mundo todo aqui no Brasil, e lá não é diferente. Tanto que tem região da Ucrânia que se fala russo, tem região da Ucrânia que o pessoal é muito puxado ali pro turco, principalmente na região da Crimeia, né? Que é próximo. Por conta dos tártaros da Crimeia, né? E tem região ali que fala búlgaro, a região do Zacarpátia, né? Que é onde tem inclusive um batalhão muito conhecido, o Carpatica City, que é daquela região ali. Que são os Alpes que fazem fronteira da Ucrânia com a Romênia, justamente dá na Transnistria, que é uma área também ocupada pelo exército russo. E, assim, é um povo admirável. E depois que você põe o pé naquele lugar, é impressionante. Parece que algo muda, né? Não na nossa mente só, mas no nosso coração também. A gente se apega a uma história. Parece que é uma terra uma oportunidade de você fazer realmente a diferença na história do mundo. E eu vi muito por essa ótica, né? Querer fazer algo importante, querer ajudar em algo que faça a diferença. E fui lá, fiz a minha parte, como eu costumo dizer sempre, né? Botei um tijolinho lá para levantar aquele prédio, aquele muro de defesa. E admiro muito quem tem a coragem de ir para lá. Se o cara vai para lá, bota o pé na Ucrânia, fica 1, 2, 3 dias, ou fica um mês, ou fica um ano. Eu fiquei 4 meses, né? 1 mês de treinamento, 3 meses lá na linha de frente. E trabalhei com pessoas que já estavam lá desde o começo da guerra. Tem cara que está lá até hoje. Tem cara que está desde o início da guerra e nunca foi embora. Tem cara que já foi e voltou 2, 3 vezes desde o começo da guerra. E que cada um colabora como pode. E a Ucrânia é o local do encontro dos combatentes, né? Combatentes do mundo todo que se identificam pela luta em prol da liberdade. Hoje estão todos indo para lá em defesa daquilo que acredita, né? A libertação de um povo. Então não é à toa que você vai ver brasileiro, você vai ver americano, você vai ver inglês, francês, sueco, polonês, tu vai ver africano de vários países, tu vai ver de tudo, meu amigo. Colombiano, argentino, mexicano, tudo que é canto do mundo. E caras bons, caras ruins, de tudo, mas todo mundo com a mesma mentalidade. É o quê? É vencer, é expulsar o russo da Ucrânia. E é o que eu falo, às vezes o cara nem é lá fisicamente muito bom, mas o cara tem vontade.
E em algumas situações a vontade ela é mais importante do que o próprio preparo. É mesmo? Porque é a tal da resiliência. Ah, tá. É o cara querer fazer alguma coisa, é querer ajudar, querer lutar, vai fazer ele se manter no terreno, né, numa área inóspita, hostil, até muito mais tempo do que um cara que tem todo tipo de treinamento, mas de repente está ali por motivos escusos, né? Por exemplo, tem cara que vai para lá em busca de dinheiro. Chega lá, vê o tamanho do problema e descobre que o dinheiro não vale tanto a pena pro risco que é. Eles pagam? Pagam salário, né? Você entra pro exército ucraniano. Você tem. Quando eu estava lá, era $3.000. Não é mais assim. Por mês? Por mês, Eram $3.000 o salário quando você já estava na linha de frente. Agora mudou. O que me parece agora tem um salário fixo, que é uma pequena parcela. Aí tem mais o valor de diária, que aí já dá quase a metade do salário, juntando com o fixo. E conforme você vai fazendo as operações, né, vai fazendo missão em território ocupado pelo russo, você vai ganhando diária e aquilo ali vai juntar até bater os $3.000, mais ou menos, entendeu? Entendi. É diferente de quando eu estava lá, que era o salário de $3.000. Agora é tipo...